Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar sobre os BRICS, tá? No final desse vídeo você vai saber quem faz parte dos BRICS e o que é o BRIC, tá bom? Meu nome é Bruno e sou professor de História no município e a proposta desse canal é que você possa entender aí de geopolítica de modo simples e fácil, tá? Então, por favor, deixa aí seu like e se inscreva no canal para que você possa estar recebendo aí vários conteúdos bons feitos por mim e para que você possa aí entender mais de geopolítica. Então, vamos lá. O canal hoje vai falar sobre os BRICS. O que é os BRICS? Os BRICS é um grupo de países, tá, emergentes. O que são países emergentes? São países que têm economias desenvolvidas, mas ainda têm muitos problemas. Não é, por exemplo, uma Alemanha, um Japão, um Estados Unidos, um Canadá, que são considerados aí países de primeiro mundo. Então, os BRICS são países emergentes. Por que desse nome? Porque é a primeira letra do nome dos países que fazem parte desse grupo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início do século XXI, ou seja, por volta aí de 2003, 2004, era BRIC. Ou seja, não tinha a África do Sul e depois vai ser colocado. Pô, mas a África do Sul começa com A. Estamos falando aí em inglês, tá bom? O que é? É um grupo de países, é um clube de países. Não é um grupo econômico, porque um grupo econômico significa que esses países vão ter certas regras que todos vão ter que adotar. Não é uma aliança militar, porque uma aliança militar, os países de uma aliança militar, um tem que ajudar o outro em época de guerra, como é o caso da OTAN, né, que é o maior aliança militar do mundo, mas isso não impede que esses grupos de países possam se ajudar. E o que nós brasileiros ganhamos com isso? Muita coisa. Porque a partir do momento que a gente tem uma relação maior com a Rússia e maior com a China e com a Índia e com a África do Sul, a gente ganha na questão econômica. Podemos ter privilégios na hora de se vender para a China e para a Índia nossos produtos. Então, podemos vender café, commodities de modo geral. O que são commodities, Bruno? Commodities são produtos agrários. O que basicamente exportamos para a China é minério de ferro, soja e carne. Podemos exportar tecnologia para a China? Podemos, mas como somos um país emergente, nós não temos ainda uma indústria muito forte para isso. O que a gente ganha fazendo essa, não digo aliança, mas esse grupinho com a Rússia? Tecnologia militar, por exemplo. A Rússia, ela é líder em tecnologia militar, tá bom? Então, isso que são os BRICS, um clube de países. Não é um bloco econômico, nem é um grupo militar. Mas nada impede que no futuro isso vire um grupo econômico, um bloco econômico. Uma outra coisa muito importante é que os BRICS, tentando aí fazer essa parceria estratégica entre esses membros, nesse clube de países, os BRICS criaram aí o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Olha que bacana. A Rússia, a China, a Índia, o Brasil e a África do Sul injetam dinheiro nesse banco. A princípio, o capital é de 50 bilhões, isso você vê na própria página dos BRICS, né? Esse capital inicial de 50 bilhões de dólares, para financiar projetos nos países. Então, se a China, por exemplo, quer exportar melhor a nossa soja, a China pode investir no Brasil e virar falar, Brasil, olha só, eu vou pagar tanto, vou investir em você para poder criar uma ferrovia saindo do Mato Grosso até o Porto de Santos, por exemplo, para eu poder exportar essa comida para o meu país. Então, é isso que são os BRICS. Quais são os grandes desafios dos BRICS? Isso que é muito importante de você saber. O grande desafio qual é? Você tem países muito diferentes. A China é muito diferente do Brasil, o Brasil é muito diferente da Índia e é muito diferente da Rússia. Então, como é que você consegue fazer com que esses países possam ter uma pauta parecida? Não dá. A gente tem uma questão econômica, esse grupinho, mas no dia a dia, isso é um pouco mais complicado. Exemplo, a Bolívia agora, o ex-presidente Evo Morales renunciou. O Brasil foi um dos primeiros países a virar e falar, olha, a gente reconhece o novo governo. A China e a Rússia não falaram nada. A gente não reconhece, a gente quer aí que tenha novas eleições, enfim. Entende o que eu estou falando? Como é que você vai ter uma aproximação maior de outros países se você tem problemas ideológicos? Isso é normal, é natural quando você pensa em geopolítica, quando você pensa aí em política externa. Mas a gente pode ganhar muito com isso. E qual é a grande importância dos BRICS? Os BRICS hoje, eles podem bater de frente se souberem trabalhar juntos com a ordem estabelecida pelos Estados Unidos e pela Europa.
porque vai chegar um momento que a população da Índia a população da Índia e da China já são as duas maiores do mundo, são os dois países mais populosos do mundo. A China consome muito, assim como a Índia. Então, o Brasil também é um país grande, tanto em termos territoriais como em termos de população. É um país relevante no cenário internacional. Então, a grande sacada, a grande jogada é os BRICS poderem juntos se unir para olhar para os países mais fortes, como os países da Europa e dos Estados Unidos, como igual. Sozinho eu não conseguiria, mas com os meus parceiros, com os meus amigos, eu consigo te olhar de igual para igual. Os grandes desafios. Bom, como eu disse, você tem vários desafios aí para os BRICS. Vai ter uma ideologia única, suas ideologias vão ser não é filiadas, mas vão ser bonitas, vão ser parecidas, vai ter um alinhamento ideológico. Atualmente não há um alinhamento ideológico entre os BRICS. Você tem entre a Rússia e a China contra os Estados Unidos, mas o Brasil é aliado dos Estados Unidos preferencial. O governo brasileiro atualmente ele quer fazer parcerias com os Estados Unidos, mas não pode virar as costas para a China, por exemplo. Não pode virar para a Rússia e falar, eu não quero mais comércio com você. Então, essa aí é a grande dificuldade. Agora você já sabe o que são os BRICS, esse clube de países emergentes que podem no futuro se desenvolver ainda mais na questão militar, na questão econômica, na troca de conhecimento e tecnologia. Então, quero que você aí curta o meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ficou alguma dúvida? Posta aí nos comentários pra gente, tá bom? Até mais, valeu!